Fala, investidores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo muito interessante sobre uma empresa que anunciou recentemente alguns dividendos e principalmente anunciou uma nova política de dividendo, o que atraiu bastante investidores para ela. A gente vai dar uma comentada sobre essa notícia. A empresa de hoje é a Energias Brasil, seu código na bolsa é ENBR3. Ela é uma empresa de energia, de produção e transmissão e distribuição de energia. Ela está em quase todos os estados brasileiros, principalmente São Paulo e Minas Gerais, Espírito Santo também. Hoje ela é uma empresa que fatura mais ou menos em média de 3,5 bilhões e está no mercado aí desde o ano de 1996, quando ela foi fundada. Então a gente vai entrar numa análise aí mais fundamentalista, um pouco gráfica também, para a gente ter uma noção, e as projeções de dividendos, como sempre. Antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para me dar aquela força e bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, começando aqui a análise, eu vou dar uma frisada nos principais pontos da empresa, que foi anunciado aí no ano de 2020. Para quem quer ter uma profundidade maior, o certo era ler tudinho o relatório delas, para você ter uma noção melhor. Aqui eu vou comentar os principais pontos que é mais interessante para nós. Como, por exemplo, aqui, a empresa ela tem um CAPEX, que CAPEX, para quem não sabe, é mais ou menos o investimento que ela tem para fazer, e já foi 80% desse CAPEX já foi executado até o ano de 2020. Ou seja, ela ainda tem 20% para agregar valor aí durante o ano de 2021. Outra parte interessante aqui é a aquisição de lote no Maranhão. Isso aqui vai agregar um pouquinho de valor na empresa. Também é resultado do investimento do CAPEX dela. Aquisição de participação na BlueSol. E ela está tendo um investimento muito bom aí na parte de energia solar, que traz uma margem líquida para a empresa muito boa. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso daqui. Em segundo momento, nós temos aqui os principais destaques aqui de 2020, principalmente no último trimestre ali, que é um resultado muito bom aqui do seu EBITDA, fechou em 16% acima do ano anterior, em 3,4 bilhões de reais. É uma dívida líquida por EBITDA ajustado de 2,4 vezes, o que ainda está bem dentro do aceitável aqui para nós de uma boa empresa. E eu acho que o que mais interessa para nós aqui é o anúncio de implementação da nova política de dividendos, que estabelece um dividendo mínimo de R$ 1 por ação por ano, né? Isso que é bem interessante para a gente ter uma segurança de dividendo da empresa, né? Todo investidor que visa dividendos, quando tem uma segurança de que vai receber o dividendo, isso acaba se tornando mais atrativo. Isso não quer dizer que a empresa vai pagar só os R$ 1 por ação. Pode ser que até o final do ano ela pague mais do que R$ 1, mas o R$ 1 por ação é o garantido pela nova política da empresa. Temos também aqui a recompra de ações de 12,3 milhões de ações. Isso aqui é um ponto muito positivo, muita gente talvez não considera, ou às vezes até esquece de olhar isso, mas o que isso implica no mercado? A empresa recomprando ações significa que vai ter menos ações a mercado, ou seja, vai ter menos acionistas, e tendo menos acionistas, os dividendos vão ficar mais expressivos. Então, quando a empresa for divulgar dividendos, por exemplo, como foi divulgado aqui, 599 milhões, esses 12,3 milhões não inclui na parcela que vai dividir os dividendos. Então, o valor que a gente vai receber, os acionistas que ainda possuem ação, fica mais expressivo. Então, sempre todas as empresas que têm política de recompra de ações, a longo prazo, elas tendem. E aqui nós temos algumas notícias sobre as inovações e alguns prêmios da empresa, o que para nós não é tão interessante agora para análise. Aqui nós temos um pouquinho sobre o seu CAPEX, a gente vai comentar um pouco mais aprofundado isso aqui mais para frente, mas basicamente é o relatório de onde que vai estar indo seus investimentos. Lembrando que ela é uma empresa que tem no seu segmento transmissão, distribuição, geração e agora a energia solar também no seu segmento financeiro. Aqui é um pouco sobre o CAPEX, da onde está sendo investido esse dinheiro que ela tem. E a gente vai dar uma comentada um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, aqui nós temos um pouquinho dos resultados financeiros da empresa, né? Eu já comentei sobre o EBITDA, o crescimento incrível de 77% do EBITDA, ajustado no caso, e o seu lucro líquido. O lucro líquido aumentou em 103%. Isso aqui é referente a alguns ajustes que a empresa fez. Não foi só de resultado operacional, esse aumento de lucro líquido.
Até porque é muito difícil uma empresa bem consolidada crescer tanto de um ano para o outro. Então aqui eles tiveram algumas receitas não recorrentes para esse aumento de lucro líquido. Então praticamente quase que dobrou o seu lucro líquido aqui. Isso aqui pode refletir em dividendos maiores a partir deste ano. Então a gente tem que ficar bem ligado nas receitas da empresa. Bom, aqui a gente tem um breve histórico aqui sobre os pagamentos de dividendos, né? É muito importante a gente olhar se é uma empresa que realmente todos os anos pagam bons dividendos e o que a gente considera como bons dividendos. A empresa com maior lucro, né, vai aumentando recorrentemente seus dividendos. Então, isso que a gente busca, talvez hoje o dividendo não pode ser muito expressivo, mas com o longo do tempo, a longo prazo, ele pode se tornar um dividendo muito grande. Agora nós temos aqui ó, o anúncio de R$ 1, né, de dividendo mínimo, e isso trouxe para nós também uma nova política aqui de alavancagem, que ela vai ter um target mais ou menos aí de 2,5 a 3 vezes de alavancagem. Aumentou um pouquinho a alavancagem, mas para uma empresa desse porte ainda está bem estável. Como eu já comentei aqui, o principal a gente observar nas empresas que queremos buscar dividendos é se ela tem um histórico de crescimento de dividendos. E a gente pode ver que a Energias Brasil entrega muito bem isso. Todo ano aqui crescendo a sua participação em dividendos, 303, 330, 367. E aqui ó, de 2017 para 2020 está quase dobrando a sua distribuição de dividendos, né? Bom, como eu falei, eu vou comentar um pouco sobre o CAPEX, que ele vai refletir bastante aqui daqui para frente para a empresa. Eu já comentei que foi 80% do CAPEX já foi executado, e esses 80% refletem em 3,3 bilhões de investimento, que foi feito em 2018, 2019 e aqui em 2020 fechou 3,3 bilhões. Deste valor, então, ainda nos resta 825 milhões, que é os 20% que falta do CAPEX total. Se a gente for observar aqui, nós temos que esse valor está sendo investido em projetos de transmissão de energia. Olhando um pouco aqui mais para o relatório analítico da empresa, dos seus resultados financeiros, né? Temos aqui a receita líquida de cada segmento, de geração, geração térmica, distribuição e aqui a transmissão. Nós temos aqui que vai ser investido mais ou menos 825 milhões que faltam, né, ser investidos do CAPEX da empresa. Se formos observar, a transmissão não tem uma receita muito expressiva na empresa. Porém, se formos olhar o lucro líquido referente à transmissão, nós temos que a margem líquida dessa operação dela aqui é mais ou menos 56%. Visto que esse 56% de margem líquida é uma representação muito alta. Se formos comparar aqui com geração térmica, teve uma receita líquida de 1,7 bi e um lucro líquido de somente 294 milhões. E a transmissão teve uma receita de 387 milhões e representou um lucro líquido de 211 milhões. Isso aqui é um valor muito próximo, né, à geração térmica, com um investimento muito menor. Então vimos que temos ainda 825 milhões para ser investidos na transmissão. Se formos contabilizar esses 825 milhões a 56%, que é mais ou menos a margem líquida da transmissão da empresa, nós temos aqui um acréscimo de 462 milhões de lucro líquido, somente na empresa. Então, isso é uma participação muito interessante, é uma análise muito legal para a gente fazer, que a gente pode esperar que o lucro líquido da empresa cresça bastante. Crescendo o lucro líquido, cresce os dividendos, visto que ela repartilha boa parte do seu lucro como dividendos. Então, a gente vai fazer esse 462 milhões pelo payout. Geralmente, o payout dessa empresa está em 39,7%. Porém, com o anúncio de R$ 1 não vai ser menor do que 50%. Então, se colocarmos 50%, ela vai ter 231 milhões de dividendos a mais para repartir para nós, os investidores. Se formos contabilizar isso aqui em números de ações, vamos fazer aqui 231 milhões por 606 milhões 394. Nós vamos ter um acréscimo aqui de 38 centavos por ação, somente com o restante do CAPEX a ser investido na empresa.
Então isso é uma coisa eu acho muito interessante da empresa, um resultado muito positivo a longo prazo que podemos estar observando, e sem dizer que isso vai agregar valor à empresa e vai, consequentemente, aumentar os preços das suas ações. Bom, nós temos que dar uma olhada agora sobre a análise atual da empresa. Sua cotação já está em R$19,55, está bem próximo da máxima, visto que muitos investidores já deram uma olhada nesses relatórios, viram que é uma boa empresa. A notícia do seu dividendo mínimo de R$1 foi muito bem vista pelo mercado, que refletiu nessa alta aí de 23% aí nos últimos 12 meses, e somente nesse mês nós tivemos uma alta de 11%. Seu dividendo aqui ainda não está ajustado com o próximo pagamento. Nós vemos aqui que ainda dá tempo de pegarmos esse dividendo, que a data com dele é de dia 9/4. Seu pagamento vai ser dia 30/6 e foi liberado aqui 72 centavos de dividendo. Lembrando que temos aquela margem de R$1, então se vai faltar de dividendos ainda esse ano garantido 28 centavos. Então para quem ainda não pegar esse 72 centavos, vai ter mais 28 centavos de dividendos para receber garantidos aí no final do ano. Se formos analisar no seu dividend yield futuro, hoje se você recomprar essa ação a um dividendo mínimo de R$1, você vai ter um DY de mais ou menos 5,11%, o que já está bastante bom para empresas que pagam dividendos, visto que ela vai ter um crescimento bem grande nos próximos anos. Porém, quem viu isto antes, acreditou antes na empresa, obviamente vai ter um dividendo bem maior aí, como por exemplo quem pegou nessa mínima aí dos 12 meses, um dividendo aí de quase 7%, sem contar, né, essa imensa valorização. Se formos olhar aqui para os indicadores da empresa, primeiramente o seu PL, que está 7,88%, que está indicando que está 22% abaixo da sua média histórica. Mas vimos que em muitos momentos aqui ela chegou a ficar abaixo da média, então ela está um pouco descontada ainda. Ainda é momento de entrar na empresa. Se formos olhar o seu PVP aqui, também está bem lateralizado, está apenas 6% abaixo da média. Como eu disse, ela já foi bastante recomprada essa ação, então seus preços aumentaram bastante, o que elevou bastante os seus indicadores financeiros. Temos um indicador aqui de dívida líquida sobre o PL, que se manteve bastante estável aí, o que indica uma boa administração da empresa. E eu acho que é isso que todo investidor busca, uma empresa que tem uma dívida controlada. O seu lucro por ação também, ele está um pouquinho acima da média aqui, visto que os investidores estão almejando seus dividendos, né? Aumentando os preços, esses indicadores mexem bastante. Temos aqui a sua margem líquida. Atualmente ela está aqui cotada a 10,06% de margem líquida, o que é um ponto bem interessante por ser uma empresa de energia, uma empresa bem estável, bem antiga. Então temos uma margem interessante, visto que é bem complicado reajuste de tarifas em empresas de energia, pois tem muito viés político. Então a gente está estagnado nessa parte de 10% de margem, o que não é ruim, mas é um ponto que a gente tem que ficar bem de olho aí. Bom, sobre a rentabilidade histórica da empresa, nós temos aqui num período de 2 anos, incluindo os dividendos dela, né, que é o que todo investidor de dividendos faz ou deveria fazer. Ela fechou em 2 anos com 25,15% de lucro. Porém, se formos analisar aqui, ó, né, em março de 2020, que foi aquela queda imensa da bolsa da pandemia, abriu uma oportunidade muito grande para quem estava ligado aí. Pegou ela praticamente zerada há 2 anos. Para quem segurou aqui há 2 anos, teve uma queda de 36% em menos de 2 meses aí. Então abriu uma janela de oportunidade muito grande para quem queria investir nessa empresa. E para quem teve paciência e pegou aqui no alto, vai ter que ter um pouco mais de paciência para regularizar esses preços aí. Em 5 anos, uma rentabilidade de 128%. Em 10 anos, uma rentabilidade de incríveis 228%, com o seu topo aqui em 253%. Então, todas as análises, todas as vezes que fazemos, uma coisa sempre é certa, todos os pontos indicam para isso que
o longo prazo é sempre a melhor opção. Não importa muito o valor que você compra hoje, é claro que o valor importa, mas a longo prazo boas empresas tendem sempre a entregar bons resultados. Isso é visto em todas as análises que nós fazemos e eu acho que deve ser o enfoque de todo investidor. 228% em 10 anos para quem adquiriu a empresa aqui a R$ 7, hoje está tendo um dividendo muito grande. E eu acho que é isso que todo mundo busca e é um aprendizado que a gente deixa aí. Que não importa muito o que você faça, o que importa é o tempo que você tem para guardar. Quem tem mais tempo, eu acho que é o melhor ativo de todos os investidores não é nem o conhecimento, nem o dinheiro que ele tem, mas sim o tempo. Eu acho que é o nosso maior ativo. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixe seu comentário aí se você já investe na empresa, se você pretende investir nela. E alguma outra empresa que você quer ver algum relatório ou alguma análise, pra gente estar sempre por dentro aí. Ativa o sininho do canal também para o YouTube te avisar sempre que sair um vídeo, porque eu pego as notícias meio na hora e faço o vídeo. Então ainda você vai ter tempo de agir na bolsa caso aconteça alguma coisa dessa. Bom, era isso que eu tinha para trazer. Agradeço que a gente chegou até aqui ao final. Se inscreve no meu canal, desejo vocês uma boa sorte, um bom investimento e tchau. Guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me